Boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa OAB Live Quiz. Vamos chegando, vamos entrando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia. Olá, Rodrigo. Olá, Nelson. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Gente, essa é a nossa 10ª OAB Live Quiz. Eu tô super emocionada, super feliz, porque foram 10 lives que nós começamos lá no dia 21 de dezembro. Lembre-se sempre, quando vocês forem começar alguma ideia, quando vocês quiserem tirar alguma ideia do papel, da cabeça, que não existe momento ideal, momento certo. Nós aqui na Sintaxe, se fôssemos esperar o momento certo, o momento ideal, até agora não teríamos tirado nenhuma ideia do papel, porque estamos em plena pandemia, e passou Natal, e passou Ano Novo, passaram as férias, e foi esse carnaval meio estranho, sem carnaval, que nós tivemos. Então, gente, é começar, né? Começar e fazer aquilo que a gente acredita. E aqui na Sintaxe Jurídica, a gente acredita na educação, né? E eu acho que quem acredita na educação não tem tempo ruim, não vai ficar esperando a hora certa, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é, Thaís? Não é, dona Thaís Cipriano? Tô vendo a senhora aí. Então, gente, desde o dia 21 de dezembro. E hoje, que é a nossa última OAB Live Quiz, não pensem que é a última live de todas, é apenas a última live desse ciclo de 10 que nós preparamos pensando no próximo exame de ordem, que é o 32º exame de ordem da OAB. Mas claro, fiquem atentos aqui, porque haverá outras oportunidades, haverá outros eventos. Outra coisa que eu preciso sempre lembrar a vocês é que o material das lives, eu sempre monto um PDF com as questões que a gente resolve aqui e também com os fundamentos das respostas. Então, de onde o nosso examinador se baseou para elaborar as questões. Se vocês quiserem, me peçam aqui por mensagem no direct aqui do Instagram da Sintaxe Jurídica, ou então tem outro canal possível, que é vocês entrarem no Telegram da Sintaxe, que tem o link aqui na bio, ou ainda uma terceira possibilidade, Mara, Dani, queridas, uma terceira possibilidade é vocês enviarem um e-mail para contato@sintaxejurídica.com.br, repetindo, contato@sintaxejurídica.com.br. Isso para quem quiser o material das lives, tá? Só que além do material das lives, nós temos também um cronograma de estudos, né? Como é que você faz para organizar a sua semana de estudos, caso você esteja se preparando para a primeira fase da OAB? Gente, faltam 13 dias para o exame. Daqui até o exame, você só tem que fazer uma coisa: exercícios. Muitos exercícios, tipo 100 exercícios por dia, tá? Ética, principalmente, que é uma matéria que cai muitas questões de ética. Mas o máximo, gente, o máximo de questões que vocês puderem. Agora, é claro, não basta fazer as questões. Aquelas questões que você errar, você precisa voltar ali para entender qual era a resposta certa, qual era o fundamento. Agora, gente, não é hora de ler doutrina, ok? E o que nós programamos aqui para hoje? Olha só, tô aqui reluzente, né? Tô aqui fluorescente para essa live de hoje. Então, vamos lá. O que nós preparamos aqui? Tributos municipais, né, Dessa? Lembrando que ao longo dessas 10 lives a gente passou por vários temas: conceito de tributo, imunidade tributária, lançamento tributário, suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, tributos federais,
tributos estaduais e finalmente tributos municipais. Claro, gente, que aqui nas lives eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar os temas, né? A ideia é simplesmente a gente entrar na cabeça do examinador, entender ali quais são os principais questionamentos que ele faz e a forma como ele cobra esses conteúdos de vocês, né? É o verde da esperança, viu, Thaís? Não vem falar que é verde do Palmeiras, não, tá? É o verde aqui da esperança, ok? Só para deixar claro. Tá bom? Oi, Duda, boa noite, querida. Então vamos lá, pessoal. Quais são os tributos municipais? Vamos aquecer aqui os motores. Quais são os tributos municipais? Vocês vão se lembrar do seguinte: os municípios podem cobrar, podem instituir por meio de lei aqueles tributos do artigo 145 da Constituição, ou seja, impostos, taxas e contribuição de melhoria, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Só que além do 145, nós também temos as contribuições dos servidores públicos para o custeio da sua previdência em regime próprio. Então, por exemplo, aqui no município de São Paulo, existe um Instituto de Previdência Municipal. Nesse caso, os servidores públicos municipais também pagam uma contribuição previdenciária que está prevista ali no artigo 149. Então, primeiro eu falei do 145, impostos, taxas e contribuições de melhoria. 149 tem a contribuição previdenciária dos servidores estaduais, municipais também. Então, como hoje a gente está falando aqui de tributos municipais, eu não poderia deixar de mencionar. E ainda, nós temos no artigo 149A da Constituição, 149A, nós temos a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, ok? Bom, nosso foco hoje maior, porque a maioria das questões gira em torno disso, são os impostos. E quais são os impostos municipais, pessoal? São três os impostos municipais, ok? Esses 3 impostos municipais estão previstos no artigo 156 da Constituição, 156. Então, já mencionei aqui o 145, já mencionei o 149, o 149A e agora o 156. Quais são os impostos municipais previstos lá no artigo 156? IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso, e também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, tá? Já adianto a vocês, gente, que assim, em termos de
C. No caso narrado, a medida está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. Alternativa D, no caso narrado, a medida fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal, tá? Agora que vocês entenderam a ideia, eu vou repetir, tá bom? Eu vou repetir essa questão, vou repetir o enunciado e as alternativas. Vamos lá. O chefe do executivo do município X editou um decreto, decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Esse é o enunciado, tá? E aí vem as alternativas. A. No caso narrado, a medida fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. Letra B. A medida está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. Letra C. A medida está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. E letra D. Fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal. Agora é com vocês, valendo! Alternativa A, B, C ou D. Coloquem aqui para mim nos comentários o que vocês acham, gente. Não tenha medo de errar, ok? Não tenha medo de errar, a gente aprende muito com os erros. Gente, que honra, doutora Silvia! Seja bem-vinda, que legal ver você por aqui. Muito legal mesmo. Então, pessoal, vamos lá. Alternativa A, B, C ou D. Ó, a Mara foi de D, o Rodrigo foi de D. Ou seja, essa medida feriria o princípio da legalidade, né? Como que pode, né? O chefe do executivo atualizar a base de cálculo do IPTU por decreto? Onde é que já se viu uma coisa
extraordinário do STF, não precisa correr para anotar. Não precisa correr para anotar, porque tem aqui no material que eu faço para vocês. Olha que bonito, gente. O material não é por nada não, né? Porque eu que fiz, mas é que é bonito mesmo. Desculpa, tem que ser honesta também, né? E modesta também, claro. Tem aqui o número do recurso extraordinário, tá? Ele tá falando a mesma coisa. O aumento aqui do IPTU não precisa de lei em sentido formal, desde que não exceda ali o índice inflacionário já previsto na lei, ok? E ainda uma observação, isso não está cobrado aqui na questão, mas eu quero que vocês se lembrem o seguinte: a atualização do valor monetário da base de cálculo do IPTU não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, ok? Anterioridade anual tem que obedecer, tem que respeitar. Não é para pegar o contribuinte de surpresa dentro do mesmo exercício, tá? Agora, de um exercício financeiro aqui para o outro, desde que respeitada a anterioridade anual, não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal, tá? Isso tá lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Ok? Combinado? Vamos para a próxima, pessoal. De novo sobre IPTU. Lembra que no começo da live eu tinha dito que IPTU é o imposto mais, dentre os tributos municipais, é o imposto que mais é cobrado. Por isso que eu coloquei 2 aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então para o próximo. Obrigada, viu, Duda? Vamos lá. Segunda questão. Em 2015, o município X estabeleceu, por meio da lei 123, de novo 123, o examinador tá sem criatividade aqui. Em 2015, o município estabeleceu, por meio da lei 123, alíquotas progressivas do imposto sobre propriedade
se seria possível ou não essa progressividade do IPTU, tá? E daí vem a súmula 668 do STF. O que o STF disse? Olha só, é inconstitucional, ou seja, incompatível com a Constituição, a lei municipal que tem estabelecido antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Porque, gente, lá no artigo 184 da Constituição, a gente tem aquele IPTU progressivo naquelas situações em que há o descumprimento da função social da propriedade. É um IPTU com caráter extrafiscal, né, para intervenção do Estado no domínio social e econômico. Esse IPTU normal aqui do 156 só pode ser progressivo após a edição da emenda constitucional número 29 de 2000, ok? Combinados então? Agora, vamos falar de ITBI. O ITBI é mais um dos impostos de competência municipal e ele incide quando, gente? Ele incide na transmissão por ato inter vivos. Então, não confunda o ITBI com o ITCMD. O ITCMD, ele é aquele imposto estadual que incide na transmissão de heranças e nas doações, então é a transmissão a título gratuito. O ITBI, ele é um imposto que incide na transmissão por ato inter vivos, e essa transmissão é onerosa, né? Por exemplo, o maior exemplo de todos, a compra e venda de bens imóveis, tá? Transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis. Só que prestem atenção no seguinte, o artigo 156 da Constituição, lá no inciso 2, quando ele fala do ITBI, ele já traz ali algumas condições para a incidência ou não desse imposto. Então, vamos aqui à nossa questão sobre
imóveis sobre a constituição de direitos reais de garantia. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, a Maria ela quer pegar um empréstimo lá no banco, aí ela vai fazer uma hipoteca, que é uma modalidade de garantia real, e aí ela foi lá para lavrar a escritura pública no tabelionato de notas e foi informada que o município Z cobra o ITBI sobre essa operação, tá? E aí, sobre esse cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. É possível tal cobrança, pois a constituição de direito real de garantia sobre bens imóveis por ato inter vivos é uma das hipóteses de incidência do ITBI. Letra B. O contribuinte do ITBI, nesse caso, não seria Maria dos Santos, mas sim a instituição bancária em favor de quem a garantia real será constituída. Letra C. O tabelião atua como responsável por substituição tributária, recolhendo no lugar do contribuinte o ITBI devido em favor do município Z nessa constituição de direitos reais de garantia. E letra D. Não é possível exigir ITBI sobre direitos reais de garantia sobre bens imóveis. Vamos lá. Qual que é a alternativa correta? Quem não sabe, gente, chuta, tá? Pode chutar, fica à vontade, ok? Letra A, B, C ou D. E aí, enquanto vocês respondem, vou pegar minha água aqui. Letra A, B, C ou D. Sandrinha foi de D. Alguém mais? Mara, cadê seu chute? Ou a sua resposta também, né?
da Constituição. Ok? Então, vamos aqui para a nossa questão relativa ao ISS. Bora lá. Uma construtora com sede no município do Rio de Janeiro constrói um edifício sob regime de empreitada na cidade de Nova Iguaçu. Eu queria até mandar um beijo para a Camila de Nova Iguaçu. Eu não sei se vocês conhecem. Mas, gente, é coincidência aqui, tá? Uma construtora com sede no município do Rio de Janeiro constrói um edifício sob regime de empreitada na cidade de Nova Iguaçu, onde não possui estabelecimento. Eu vou repetir, onde é que está a construtora? A construtora está no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, mas ela foi prestar um serviço sob o regime de empreitada lá na cidade de Nova Iguaçu, onde ela não possui estabelecimento, tá? A competência para a imposição do imposto municipal sobre serviços caberá à municipalidade. E aí você tem que marcar aqui qual que é a alternativa correta, A, B, C ou D, tá? Vamos lá. A municipalidade do Rio de Janeiro, porque é o município onde a construtora tem sua sede social. Alternativa B, a municipalidade de Nova Iguaçu, porque é o local onde foi construído o edifício. Alternativa D, a municipalidade do Rio de Janeiro, porque construção civil não é prestação de serviços. E alternativa D, a municipalidade do Rio de Janeiro, porque a construtora não tem estabelecimento em Nova Iguaçu e, em razão do princípio da territorialidade, não pode ser exigido o tributo sobre contribuintes estabelecidos fora do território de cada ente federado. Pessoal, vamos lá. Qual que vocês acham que é a alternativa correta aqui? A, B, C ou D? Podem chutar à vontade. A, B, C ou D? Vamos lá, doutor Nelson, o que você acha? É para o Rio de Janeiro, é para Nova Iguaçu? Ó, a Mara foi de B, para Nova Iguaçu, porque é o local onde o imóvel foi construído, onde o
Gente, a última questão diz respeito à COSIP, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tá? Tá lendo o livro da Odebrecht? Lá tem questões tributárias? Nossa, nem sabia, Mara. Mas deve ter, né? Porque é uma construtora e isso afeta bastante a dinâmica dela ali, né? Que, aliás, acho que mudou de nome até, né? Bom, vamos lá. Questão número 5 para fecharmos a nossa OAB Live Quiz de hoje, gente. O Distrito Federal instituiu, por meio de lei distrital, então ó, já começou diferente aqui. O Distrito Federal instituiu, por lei distrital, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e um contribuinte insurgiu-se judicialmente. Gente, insurgiu-se judicialmente, quer dizer, ele propôs uma ação judicial contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Diante desse quadro, assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos prestar atenção aqui, porque agora é com vocês. Letra A. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é a União o ente federado competente para a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Letra B. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é o Estado de Goiás o responsável pela instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na capital federal. Alternativa C. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal possui delegação de capacidade tributária ativa feita pela União para a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. E, finalmente, letra D. Beijo,